Olá, pessoal, tudo bom? Então, a aula de hoje, né, a gente vai aí reforçar essa questão da estrutura de capital, como também aí, né, a parte de Modigliani, né, ou a teoria de MM. Então, o que é que a gente realmente entende, né, em relação à estrutura de capital, né? Então, pela a própria pergunta, né, em questão da estrutura, se eu estou pensando em estruturar meu capital, né, então eu estou pensando realmente em ver as condições que a empresa tem de realmente fazer toda uma estrutura realmente considerada ótima aí em relação ao capital da empresa, né? Então, por definição, o capital da empresa, né, é a composição do financiamento de uma empresa, né? Então, essa composição do financiamento de uma empresa, a gente pode falar em um relacionamento, né? Ou seja, a gente vai relacionada, né, do lado direito do balanço patrimonial, né, no qual ela indica as principais fontes de fundos externos, né, obtidos aí por meio de financiamento, e a questão da própria estrutura de capital da empresa, ela consiste em dividir de longo prazo, né, que são as ações preferenciais e ordinárias, né? Então, para simplificar aí, né, somente as dívidas de longo prazo e as ações ordinárias serão consideradas na discussão sobre a estrutura de capital a seguir, que é a questão 2. Né? Então, a própria estrutura realmente do capital, a estrutura de capital realmente de fato, né, em relação quando a gente pensa em meta, né, como também até do valor da ação da empresa, a gente tem que pensar o seguinte, né, que a meta dos administradores, né, é maximizar o valor da empresa, né? Então, uma das maneiras mais importantes de atingir essa meta é envidar, né, os melhores esforços, né, para obter, né, a melhor combinação das fontes de capital ou uma estrutura ótima de capital. Né? Então, se a gente vai fazer essas combinações de fontes, a gente tem que realmente pensar, né, lembrar do que foi já dito em aulas passadas, como também até no sexto período, na própria administração financeira, né, que a função financeira da empresa, né, são todas as áreas que requerem uma tomada de decisão. E quando a gente fala dentro da própria estrutura de capital, né, que a gente vai combinar as fontes, então a gente tem que pensar no que foi dito no início do semestre, né? Que tudo que a empresa realmente... nós temos as três principais áreas, né, da função financeira, que é o investimento, o financiamento e a alocação dos lucros. Então, se eu estou investindo, né, se eu fiz um investimento, esse investimento foi proveniente de algum financiamento, não é isso? Então, se eu estou combinando fontes, eu posso combinar fontes tanto de capital próprio como de capital de terceiros, né? Para poder fazer essa estrutura de capital. Né? Então, é por isso que a própria estrutura de capital é a composição do financiamento de uma empresa, né? Então, qual é essa composição desse financiamento, né? Será que esse financiamento realmente veio proveniente do capital próprio da empresa, né? Será que essa composição foi de 100% de capital de terceiros? Né? Então, salientando que se eu tenho realmente a composição de capital de terceiros dentro da estrutura de capital de uma empresa, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque capital de terceiros pode ser realmente uma faca de dois gumes, né? Tanto ele pode vir realmente para estruturar, para alavancar o capital da empresa, como também ele pode vir para destruir, ou seja, para subtrair o capital da empresa, né? Então, a estrutura de capital, realmente, de fato, a gente tem que fazer a melhor composição desses financiamentos, né? Seja de capital próprio,
seja essas vultosas somas de capital de terceiros junto com o capital próprio da empresa, né, que possa, ou só o capital de terceiros, né, mas que realmente possa alavancar, que possa realmente estruturar o capital da empresa, né? Então, por definição, né, aliás, não é nem por definição, pela própria explicação de estrutura de capital, deixa eu colocar de outra cor aqui, né, que é nada mais, nada menos, né, que é a composição, do financiamento de uma empresa, né? Então, nunca esqueça, né? Então, se eu estou falando que a composição do financiamento de uma empresa, né? Então, se eu estou financiando, né? Se eu estou fazendo essa composição do financiamento, é porque eu vou fazer um investimento que possa realmente estruturar esse capital, né? Então, falando em estrutura de capital, é essa composição do financiamento de uma empresa. Que esse financiamento possa ser de capital próprio, pode ser a junção de capital próprio com capital de terceiros, ou só capital de terceiros, né? Que possa realmente, né, ser bem estruturado, que possa realmente somar, né, que possa realmente obter sucesso aí com essa aplicação, né, que possa mostrar uma estrutura ótima aí, né? Então, a segunda questão, a gente falava o seguinte, porque quando realizamos o estudo, né, porque quando estudamos, né, realizamos aí o estudo da estrutura de capital, né, de uma empresa, é importante calcular o índice de endividamento, né? Então, a gente sabe que o próprio índice de endividamento indica a proposição, né? Em que questão? Né? Entre as dívidas, né? E o patrimônio em ações emitidos, né? Pela empresa, né? Então, a empresa deve manter um certo equilíbrio, né? Entre as dívidas e o patrimônio líquido, né? Ou seja, o nível elevado de dívidas pode aumentar o risco da empresa, né? Tomando o quê? Os investidores, né, apreensivos, né, acerca de sua capacidade de pagar, né, os credores. Ou seja, isso, por sua vez, pode aumentar o custo de capital, né? Então, essa questão realmente, né, de calcular esse índice de endividamento é nessa questão de indicar essa proporcionalidade entre as dívidas e o patrimônio em ações, né? Então, vamos lá. Escrever aí a nossa resposta, né? Então, nessa questão do índice de endividamento, né? Vamos estar aqui, né? É importante porque indica, né? Porque indica proporção entre as dívidas, né? E o patrimônio, né? E o patrimônio em ações emitidos pela empresa, né? Emitidos pela empresa, né? Então, portanto, a empresa, né? Portanto, a empresa deve manter um certo, né? Deve manter um certo equilíbrio, né? Entre as dívidas e o patrimônio. E o patrimônio, né? E o patrimônio líquido, né? Então, quando, né, vocês veem uma situação, né? Por que é importante calcular um índice de endividamento é nessa questão, né? Que possa realmente indicar, né, essa proporção entre as dívidas e o patrimônio em ações que possa realmente emitir, que sejam emitidos pela empresa, né? Então, a empresa, ela deve realmente manter esse certo equilíbrio entre
as dívidas e o patrimônio líquido, né? Então, a importância realmente do índice de endividamento, de se calcular, é de mostrar realmente esse equilíbrio entre o que é dívida e o patrimônio líquido aí, né? E mostrando essa parte de proporcionalidade entre essas duas situações aí, de dívidas e o patrimônio em ações que são emitidos que são emitidos pela empresa. Então, a terceira questão dizia o seguinte: até certo ponto, o financiamento por meios de dívida é benéfico para uma empresa. Né? Por quê? É benéfico para uma empresa. Né? Então, até certo ponto, financiamento por meios de dívidas, né, é benéfico para uma empresa, pois, né, ela propicia, né, a alavancagem financeira. Se eu estou dizendo que ela está propiciando uma alavancagem financeira, né, é porque este financiamento aqui, por meio de dívida, né, já está bem claro aí, né, isso foi uma injeção de capital de terceiros, né, então que possa realmente, né, ser benéfico, né, que possa propiciar realmente uma alavancagem financeira, ou seja, que esse financiamento realmente que foi inserido dentro da estrutura de capital da empresa, possa realmente fazer, né, que possa dar um efeito de uma alavanca financeira, ou seja, que possa alavancar o capital da empresa. Né? Se eu estou dizendo que ele vai alavancar o capital da empresa, eu estou dizendo nada mais, nada menos do que ele está contribuindo para o crescimento da empresa. Né? Ou seja, então, se ele está contribuindo para o crescimento da empresa, então, tudo que for realmente emitido pelo financiamento de capital de terceiros, né, então vai realmente levar aí a estrutura ótima de capital. Então, a gente pode elaborar aqui a questão da seguinte forma aqui, em relação, né, nessa parte de até certo ponto aí esse financiamento pode ser em relação... Aliás, esse financiamento, né, pode ser por meio de dívidas, vai ser realmente benéfico aí para a empresa. Então, vai ser na questão do seguinte, né, que se vai ser benéfico para uma empresa, né, por quê? Porque irá propiciar, né, deixa eu estar no vermelho aqui, porque irá propiciar, né, a alavancagem financeira, né? Propiciar uma alavancagem financeira, ou seja, o aspecto, né, da dedução, né, do pagamento, né, o aspecto da dedução do pagamento, né, dos juros, né, aos credores, né, do cálculo do imposto de renda, né, do cálculo do imposto de renda, permite a empresa, né, conseguir maior lucro por ação, né, quanto, né, emite obrigações, né, quando emite aí obrigações, ou seja, né, uma empresa consegue maiores lucros por ação, né, maiores lucros, né, por ações, em consequência da vantagem de deduzir, né, os juros dos impostos, né? Portanto,
este financiamento, né, de dívidas, né, é benéfico se produzir uma alavanca, né, uma alavanca financeira, né? Então, ou seja, né, que possa alavancar o capital da empresa, né? Que possa alavancar o capital da empresa, né? E contribua, né, com o crescimento, que possa contribuir para o crescimento do capital. Então, é o que a gente tem aí, né, em relação a esses tipos de financiamento por meio de dívidas, né, como também a contribuição aí em relação a essa alavanca financeira. A quarta questão dizia o seguinte: marca a alternativa certa. Nós temos aí a letra A, nós temos a alavancagem financeira, diz respeito aí à prática de usar títulos de investimentos para financiar investimentos, né? Então, se eu estou dizendo aqui que a alavancagem financeira diz respeito à prática de usar títulos de dívidas, né? Então, títulos de dívidas e não títulos de investimentos. Então, a questão A é uma questão que é errada, né? Então, a alavancagem financeira diz respeito à prática de usar títulos, né? De usar títulos de dívidas, que era o correto, né? De dívidas, que era o correto, né? De dívidas, que era o correto aqui, né? Então, é uma alternativa realmente errada, né? Porque se eu estou falando em alavancagem financeira, então ela só vai desrespeitar aí nada mais, nada menos, né, que a prática de usar títulos de dívidas, né, títulos de dívida para financiar investimento. Então, aqui o que realmente fazia com essa alternativa estar errada era essa parte aqui que tinha de usar títulos de investimento, né? E o correto era títulos de dívidas, né? Então, o correto era isso aqui. Então, a alternativa, por causa dessa sequência, aliás, por causa dessa palavrinha aqui, então fica realmente uma sentença errada, né? Uma sentença errada. Letra B. Letra B, quando diz aqui, né, que quanto mais dívidas uma empresa tiver e sua estrutura de capital, né, maior seus riscos financeiros, né, maior vai ser seus riscos financeiros, né? Então, vamos pensar o seguinte: então, quanto a obrigação é emitida, a empresa compromete-se a pagar os juros e amortizar aí o principal em algumas datas do futuro, em virtude, né, de os juros serem despesas dedutíveis, né, do cálculo do imposto de renda, uma maior parcela, né, do lucro operacional sobra para os acionistas, né? Entretanto, quanto mais dívidas uma empresa tiver em sua estrutura de capital, maior seu risco financeiro, né? Então, isso aqui é uma condição verdadeira, né? Então, aqui é uma condição verdadeira, né? Vai ser a alternativa A. Então, isso significa que, independentemente, né, de seu nível de lucro operacional, de seu nível de lucro operacional, a empresa ela deve continuar a efetuar os pagamentos, né? Os pagamentos, né, fixos dos cupons, mais a amortização do principal, né, na data de resgate. Então, portanto, quanto mais a empresa emite obrigações, que a gente já vai cair aí na questão C, né? Obrigações,
em mais custos fixos, né? Em mais custos fixos, que aqui está, né? E mais despesas fixas, que o certo era custos fixos, né? Aqui ia ser custos fixos, né? Deixa eu ajeitar aqui, fixos, né? Então, obrigações e mais custos fixos financeiros, ela incorre, né? E maior o perigo, né? Ela incorre, né? E maior o perigo de ela não ser capaz, né? De ela não ser capaz de cumprir com seus pagamentos. Então, aqui mais despesas fixas não como estava. Então, aqui nós vamos só botar aqui, que fica uma coisa mais coerente. Então, custos fixos. Aqui tem despesas fixas. Então, certo, deixa eu só riscar aqui para ficar certo. Então, aqui nós vamos ter o quê? Custos. Aqui nós íamos ter custos fixos, que era realmente aí o correto, né? Então, nós vamos ter aqui custos fixos, que é a alternativa verdadeira. Deixa eu só tirar esse amarelo daqui para não confundir vocês. Deixar só riscado de vermelho. E aqui que está em amarelo é a condição que era para tornar essa situação aí verídica, né? Que possa transformar a situação verídica. Então, quanto mais a empresa emite obrigações e mais custos fixos financeiros, ela incorre e maior o perigo dela não ser capaz de cumprir com seus pagamentos, né? Então, vamos para a questão C, D, né? Porque vai anular também essa questão, né? Que vai anular aí. Então, quanto a dívida aumenta, ela tende, né? Quanto a dívida aumenta, ela tende a ampliar as oscilações do LPA. Então, como decorrência, os benefícios da alavancagem financeira devem ser fixos em relação ao aumento do risco financeiro de insolvência, né? Então, vamos ver aí onde é que está o erro, né? Então, o certo é o seguinte, então, quando a dívida aumenta, ela tende a ampliar as oscilações do LPA como decorrência, os benefícios de alavancagem financeira devem ser reavaliados. Então, devem ser fixos, não. Devem ser reavaliados. Então, o certo era reavaliados para poder transformar, né, esta sentença verdadeira. Então, não é fixo, né? Eles devem ser reavaliados em relação ao aumento do risco financeiro de insolvência. Então, esse fixo aqui era o que transformava essa alternativa nula, né? Então, vamos riscar e vamos colocar de vermelho. E o que está amarelo é o que transformava a sentença verdadeira. Então, a única sentença verdadeira aqui, né, que está em todo o seu contexto, é a questão B, né? Quanto mais dívidas uma empresa tiver e sua estrutura de capital, maior seu risco financeiro, ok? Então, a quinta questão que nós vamos ter aqui, né? A gente vai calcular aí, vai ser uma questão de alavancagem financeira, né? Então, o meu simples de explicar aí a maneira pela qual funciona a alavancagem financeira é comparar uma empresa alavancada, né, com uma empresa não alavancada. Se eu estou dizendo que é uma empresa alavancada, é porque tem capital de terceiros, né, girando, né, dentro da empresa, ou seja, a empresa está trabalhando mediante o capital de terceiros, ok? Então, a gente diz que a empresa ela é alavancada.
Quando a gente fala que a empresa ela não é alavancada, é quando a empresa trabalha só com seu capital próprio, ou seja, não tem influência de capital de terceiros. Então, quando não tem influência de capital de terceiros, então a gente diz que a empresa ela é não alavancada, né? Ela não é alavancada. Então, uma empresa não alavancada é financiada pela emissão de ações ordinárias, né? E não tem nenhuma dívida em sua contabilidade. Então, uma empresa alavancada financia parte de suas operações por meio de dívidas. Então, como resultado, ela possui uma combinação de capital de terceiros, né? E de capital próprio em sua estrutura de capital. Então, para descobrir os efeitos, né, da alavancagem financeira, apresento aí essa tabela a vocês, né, que compara uma empresa não alavancada com o índice DC, né, igual a zero, e uma empresa alavancada com o índice DC, né, de 50% no período de 2 anos, entre 1990 a 1991. Beleza? Então, o que é que a gente ainda pode olhar aqui para essa tabela antes de fazer o cálculo? Então, os efeitos da alavancagem financeira, né, sobre o LPA, né, sobre aí o LPA, deve ser visto na tabela, né? Ambas as empresas têm o mesmo capital total, né? Ambas as empresas aqui, o capital total da empresa, não alavancada de 200 mil, e o capital total da empresa alavancada também é 200 mil, mas esses 200 mil aqui tem a junção de capital próprio e de capital de terceiros, né? Capital de terceiros, né? Então, o capital de 200 mil da empresa não alavancada, né, representa a emissão de 10 mil de ações ordinárias, né? Enquanto que a empresa alavancada, ela é financiada com 100 mil em ações, né? A empresa alavancada, ela é financiada com 100 mil, né? Com 100 mil em ações, né? Com 100 mil em ações ordinárias. Enquanto a empresa alavancada, ela é financiada com 100 mil em ações e 100 mil em obrigações, como vocês estão vendo aqui, né? 100 mil em ações, e esse 100 mil aqui vai ser 100 mil de obrigações, né? De obrigações. Isso significa que ela tem somente 5 mil, né? Que ela vai ter só 5 mil de ações, né? De ações em poder do público, né? Que a gente está vendo aqui, ó, 5 mil, né? São as ações existentes, então só vou ter só 5 mil aí que vai estar em poder do público, né? Então, dadas essas condições, né? E dado o fato de que cada empresa possui o mesmo lucro antes dos juros e dos impostos de renda, né? Nós vamos ver aqui, né? Que as empresas realmente possuem isso aí, o mesmo, né? Aqui, ó, 100 mil e 100 mil aqui, né? Então, possui, né, esse lucro antes do imposto de renda e do imposto de renda, o mesmo valor, né? Esse mesmo valor produz um aumento no LPA, né? Ou seja, dadas essas condições, dado o fato de que a empresa possui o mesmo lucro antes do imposto de renda, aliás, o lucro antes dos juros e do imposto de renda, né? Em 1990, ou seja, um aumento no índice DC, né, de zero, né, que esse aqui foi de zero, foi para 50%, produziu um aumento no LPA, né, ou seja, então produziu um aumento do LPA. Então, vocês estão vendo aqui, né, o lucro por ação era de 6 mil, né, que quando o nosso DC aqui era igual a zero, então, quando passou para 2001, né, para 2001, para a empresa alavancada, então vocês estão vendo, olha, de 6 pulou para 10,80, né? O que produz esse aumento no LPA, né? O que vai produzir esse aumento aí em relação a esse lucro por ação, né? Obviamente, essa alavancagem
se deveu às obrigações, né, que permitiram à empresa, né, alavancada deduzir os juros. Então, podemos observar prontamente que o grau de alavancagem financeira pode ser expresso, né, da seguinte forma: a gente pode ter o lucro antes dos juros e do imposto de renda, né, dividido pelo lucro antes dos juros e do imposto de renda, menos as despesas de juros, né? O que é o que a gente vai calcular aí. Mas antes disso, nós vamos fazer essa observação, né, em relação a toda esta tabela, para poder a gente fazer o cálculo desse grau de alavancagem para a empresa não alavancada e para a empresa alavancada, ok? Então, vamos lá. Então, só escrevendo aí o que eu já expliquei. Deixa eu colocar no vermelho. Então, aqui nós temos que os efeitos, né? Que os efeitos da alavancagem, né? Da alavancagem financeira, né? Sobre o LPA, que esse LPA é o lucro por ação, né? Então, podem ser vistos na tabela acima, né? Na tabela acima, né? Então, ambas as empresas, né? Ambas as empresas têm o mesmo capital, né? Total de 200 mil, não é esse? Então, o mesmo capital de 200 mil, né? Ambas as empresas, a empresa alavancada e a empresa não alavancada, né? Então, o capital, né, de 200, né, da empresa, capital de 200 da empresa, não alavancada, representa a emissão de 10 mil de ações, né? Ordinárias, né? 10 mil de ações aí ordinárias. Enquanto, né, enquanto que a empresa alavancada, né, enquanto que a empresa alavancada é financiada, né, com 100 mil, né, né, em ações, né, e 100 mil em obrigações, né, que totalizando vai dar 200 mil, né, vai dar 200 mil em obrigações. Então, isso significa que ela, né, que ela tem somente 5 mil, como vocês podem ver na tabela, né, aqui, ó, vai ter só 5 mil, né, vai ter 5 mil de ações, em poder, né, de ações em poder do público, né, né? Então, dadas essas condições, né? Dadas essas condições e dado o fato, né? E dado o fato de que cada
empresa possui o mesmo, deixa eu botar a abreviatura, de LAGE, e esse LAGE é o lucro antes dos juros e do imposto de renda, né? Em 1990, e um aumento, né? E um aumento do índice, TC, né? Porque foi de 0 para 50%, né? Então, produziu aí um aumento, né? Produziu um aumento no LPA, que são esse lucro por ação, né? Produziu um aumento, né, do LPA de, vamos dar de R$6, né? De R$6 para 10,80, né? Então, o que produziu, né? O que produziu este aumento, né? O que produziu esse aumento do LPA, né? Do LPA. Então, obviamente, né? Essa alavancagem, né? Essa alavancagem deveu, né? Deveu às obrigações que permitiriam, né, a empresa, né, alavancada, né, que é a empresa alavancada, deduzir os juros. Então, podemos observar, né, prontamente, né, que o grau de alavancagem, né, o grau de alavancagem financeira pode ser expresso da seguinte forma, né? Pode ser expresso da seguinte forma, sendo dependente da magnitude do juro pago pela empresa alavancada, viu, pessoal? Da seguinte forma, sendo dependente da magnitude do juro, né, pago pela empresa alavancada, né? Pago pela empresa alavancada. Então, a gente vai calcular da seguinte forma. Nós vamos ter o grau de alavancagem financeira, né, que a gente chama de GAF, vai ser igual ao LAGE dividido pelo LAGE, né, que o LAGE aí é o lucro antes dos juros do imposto de renda, menos quem? Menos a magnitude dos juros pagos pela empresa. Então, menos os juros, né? Vamos botar aqui, né? Em que? Tudo maiúsculo não, né? Em que? Ponto que o LAGE vai ser igual ao lucro antes dos juros e do imposto de renda, né? E o J vai ser igual às despesas de juros.
né? As despesas de juros. Então, vamos lá. Então, usando aí as informações da tabela, né? Que nós vamos ter aí o GAF, né? Da empresa não alavancada, né? Da empresa não alavancada, né? De 1990, né? Vai ser igual. Então, aqui nós vamos ter. Vamos voltar aqui para a tabela, né? Da empresa não alavancada. Então, tá aqui, ó. Da empresa não alavancada, foi de 100 mil, né? Foi de 100 mil. Juros a gente não teve, né? Então, juros a gente não teve. Então, aqui nós vamos ter 100 mil dividido por 100 mil, né? Dividido por 100 mil. Isso aqui vai ser igual a 1,0, né? Então, o GAF da empresa alavancada, né? Alavancada, também de 1990, né? Foi igual. Então, aqui nós vamos ter que foi de 100 mil, né? Dividido, aqui, né? Dividido por alavancada, né? Tá aqui a empresa alavancada, né? Então, tá aqui, ó. Nós vamos ter que também foi de 100 mil, né? Que nós temos aqui, capital total da empresa alavancada. Então, nós vamos ter, ó, os 100 mil, né? Menos quem? Os juros, né? Que foi de 10 mil, que tá aqui, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 100 mil menos, né? Os 10 mil, né? Totalizando aqui 1,11, né? Então, o que é que a gente vem aqui, né? Então, portanto, para o ano de 1990, né? Uma mudança no LAGI, né? Que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda, né? Produz a mesma mudança, né? Produz a mesma mudança no lucro, produz a mesma mudança no lucro, né? Então, porque a empresa A não tem dívidas, né? Não tem dívidas. A empresa B tem um índice, né? Que é a dívida, né? Que a gente chama de DC, de 50%, né? Que foi de capital de TC, né? Então, qualquer mudança em seu lucro antes dos juros e do imposto de renda, que é o LAGI que a gente chama, faz o lucro líquido variar, né? Então, qualquer mudança em seu LAGI, né? Em seu LAGI, faz o lucro, né? Faz o lucro líquido, né? Faz o lucro líquido variar em 1,11, foi o que a gente achou aí para a empresa alavancada, né? Variar 1,11 vezes, né?
para mais ou para menos, né? Ou para menos. Então, essa situação, pessoal, ilustra, né, como os administradores financeiros comparam os efeitos, né, da alavancagem financeira em suas empresas em relação às demais, né? Então, é um exemplo aí bem prático, né, em relação a essa situação aí dessas alavancagens, né, financeiras, né? Que aí eles fazem aí essas comparações, né? Então, a alavancagem financeira, ela aumenta quando uma empresa emite obrigações, né, para financiar parte de suas operações. Então, quanto maior o índice DC, né, que é a dívida aí, maior o grau de alavancagem financeira, né? Então, entretanto, a alavancagem financeira, né, ao produzir, né, LPAs, né, que esse LPAs, pela própria tabela aqui, são os lucros por ação, né, que são os lucros por ações, né, maiores também os torna mais voláteis, né? Então, isso significa que o risco aumenta. Porém, desde que o índice DC mantenha-se em nível administráveis, né? Então, ele pode se converter em maior valor para a empresa, né? Então, uma questão bem clássica em relação aí a esse grau, né, de alavancagem, como as empresas realmente elas trabalham, né, comparando aí uma empresa que é alavancada, né, quando ela usa capital de terceiros no financiamento aí das suas operações, e para uma empresa não alavancada, né, que quando ela não utiliza capital de terceiros, ok? Então, agora nós vamos aí para a teoria, né, da conexão em relação a Modigliani e Miller, né? Então, aí nós temos o quê? Que a teoria da conexão entre a estrutura de capital, né, e o valor da empresa foi construída, né, por Modigliani e Miller, que a gente chama de MM. Então, sua versão original, esses dois acadêmicos elaboraram um modelo composto de suas proposições. Então, numa situação sem imposto, baseado nesta conexão, cite e explique cada proposição, né? Então, nessa questão de Modigliani, né, e Miller, MM, que a gente chama, existem duas proposições. A primeira proposição afirma que o valor de mercado de uma empresa não depende de uma mudança no índice DC, né? Que é o que a gente viu na questão anterior, de sua dívida, né? Ou em sua estrutura de capital, né? Enquanto que a segunda proposição afirma que o custo de capital próprio aumenta quando o DC, que é a dívida, aumenta, né? Aumenta. Então, existem essas duas proposições. Mas vamos lá produzir aí a nossa resposta, né? Então, a proposição 1, né, afirma que o valor de mercado de uma empresa não depende de uma mudança no índice, não depende de uma mudança no índice DC, né? Ou em sua estrutura de capital, né? Em sua estrutura de capital. Então, eu posso até já aproveitar o ensejo aqui. Não, vou deixar para a próxima aula, né? Em relação para poder a gente se aprofundar mais nessa questão de Modigliani e de Miller, né? Vamos só ver realmente, de fato, o que a primeira proposição 1 fala. Que a proposição 1 diz que afirma que o valor de mercado de uma empresa
não depende de uma mudança no índice DCE ou em sua estrutura de capital, né? A proposição 2, né? A proposição 2 afirma que o custo de capital, né? Afirma que o custo de capital, né? Afirma que o custo de capital próprio, né? Próprio aumenta quando, né? O DC, né? Que é a dívida, aumenta, ok? Então, a gente temos aí as duas proposições. A primeira proposição afirma que o valor de mercado de uma empresa não depende de uma mudança no índice DC ou em sua estrutura de capital. Enquanto que a proposição 2 afirma que o custo de capital próprio aumenta quando a dívida aumenta, ou seja, quando a minha dívida está aumentando em relação ao capital de terceiro, o meu custo de capital também aumenta. Ou seja, para uma empresa realmente que ela é alavancada, né, existe essas duas questões aí em relação à estrutura de capital, né? Em relação ao seu mercado, né, com o valor de mercado de uma empresa, ela não vai depender de forma alguma das mudanças da sua dívida ou em sua estrutura de capital, mas vai ter momentos que o custo de capital próprio ele vai aumentar quando a sua dívida aumentar, ou seja, meu custo de capital vai estar proporcional, né, ao meu DC quando ele aumentar. Quando ele aumentar, meu custo de capital também vai aumentar, ok? Então, questão 7. Por que a dívida pode produzir benefícios por meio de alavancagem financeira? Né? E aí, o que é que a gente pode realmente verificar isso aí, né? Porque a dívida pode produzir benefícios, né? Por meios de alavancagem financeira, né? Então, a gente sabe, né? Sem as dívidas, o custo de capital em si, né? O custo de capital em si deixa eu pegar aqui, né? Que a gente sabe que as dívidas, né? O custo de capital de uma empresa. Vamos voltar um pouco, vamos esquecer essa parte e vamos voltar ainda um pouco ainda para a teoria, né? De Modigliani. Então, vamos ver aí que as teorias de lucro líquido, né, e de lucro operacional, né, são baseadas em muitos pressupostos, né, restritivos, né? Então, elas não refletem o mundo real. Então, porém, cada abordagem, né, amplia a compreensão dos efeitos de alavancagem financeira, né? Então, sobre o valor da empresa. Então, cabe aos gerentes a utilização de compreensão, né, de propiciada, né, por essas teorias para tornarem as melhores decisões financeiras, né? Então, a teoria desenvolvida por MM, que é Modigliani de Mille, o melhor entendimento de forma como a estrutura de capital inclui os custos de capital e no valor da empresa, né? Então, essa questão, né, porque a dívida pode produzir benefícios, né, por meio de alavancagem financeira, é muito parecida com essa questão aqui, né? Cadê? Está aqui, benéfico, né? Porque é o que eu já disse anteriormente, né? Porque irá propiciar a alavancagem financeira, né? Ou seja, o aspecto da dedução, né, dos pagamentos dos juros aos credores, do cálculo do imposto de renda e aí por diante, né? Então, esse tipo de financiamento de dívida, né, benéfica se produzir uma alavancagem financeira, né? Ou seja, que possa realmente alavancar o capital da empresa e contribuir com o crescimento do capital. Mas vamos lá tentar formular aí essa questão. Então, por que a dívida pode produzir benefícios por meio da própria alavancagem financeira, né?
pela própria análise financeira. Aliás, a alavancagem financeira. Bora retornar aqui, né, com as questões. A gente parou aqui na questão 7. Deixa eu voltar aqui. Pronto. A gente viu aqui que a teoria da conexão entre a estrutura de capital, né, e o valor da empresa foi construída por Modigliani e de Mille, né? Então, nós temos as duas proposições. A primeira proposição afirma que o valor de mercado de uma empresa não depende de uma mudança do índice DC, né? Ou em sua estrutura de capital. Já a segunda afirma que o custo de capital próprio aumenta quando a dívida aumenta. É isso? Então, vamos lá. Porque a dívida pode produzir benefícios, né, por meio de alavancagem financeira. Então, aqui a dívida, ela pode produzir benefícios, né, quanto adquirida de uma forma a obter capital de giro para a empresa, né? Então, esse capital possa ser investido em produtos ou bens móveis ou imóvel, né? Então, garantindo a expansão de seus negócios, né, e sua rentabilidade, né, compense os juros da respectiva dívida. Então, esta rentabilidade favorece a maximização dos lucros, né? Então, portanto, dívidas de longo prazo com juros acessíveis, né, decorrentes de capital de terceiros para investimento, né, como retorno em curto prazo, de forma que proporcione rentabilidade, né, satisfatória, né, e vantajosa e benéfico, né, para a empresa, né? Então, a dívida realmente ela vai propiciar benefícios, né, por meio de aplicação de capital de terceiros, que é o que a gente diz que a empresa realmente é uma empresa alavancada, né, se realmente adquirir de uma forma, né, que possa obter um capital de giro para a empresa, né, que possa investir em produtos e bens móveis, né, ou imóveis, foi o que eu disse anteriormente, né, que o capital de terceiro ele tem que surtir um efeito de uma alavanca, ou seja, que ele possa realmente crescer o capital da empresa, ou seja, somar e não subtrair. Aí sim, nessa dívida, ela pode ser benéfica, porque um capital de terceiro é uma dívida, seja de curto, médio ou longo prazo. Questão 8. O que acontece ao valor de uma empresa, né, e ao seu custo de capital quando ela atinge a estrutura ótima de capital, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que essa estrutura resulta do equilíbrio, né, entre risco e retorno, né, que maximiza os preços das ações de uma empresa no mercado. Então, a estrutura ótima de capital, como uma mix, né, de endividamento, né, e capital próprio com o qual a empresa pretende financiar seus investimentos, de modo a minimizar o seu custo de capital. Então, é importante ressaltar, né, que em qualquer ponto no tempo, a própria administração da empresa, né, tem uma estrutura alvo de capital específica, né, em mente. Então, presumivelmente, né, uma ótima, embora esta meta possa sofrer alterações, né, com o passar do tempo, né, inúmeros são os fatores que podem fazer com que uma empresa endividada seja levada a um processo de solvência. Apesar de alguns autores defender a ideia da existência de um conceito de estrutura ótima de capital, vimos que endividamento é uma moeda em que, metaforicamente, né, em uma de suas fases, encontra-se o lucro, enquanto que na outra o prejuízo, né? Porque não existe realmente, de fato, aquela estrutura ótima de capital. Então, se você realmente está trabalhando com capital de terceiros de forma errada, com certeza vai gerar prejuízo, porque no momento que for fazer o desdobramento, aquilo que mascarava uma lucratividade pode estar mascarando realmente, né, possa estar embutido um prejuízo e não uma lucratividade, né?
Então, a questão 9 pedia para listar os fatores que compõem a capitalização total de uma empresa. Então, a capitalização de mercado, ou capitalização bolsista de uma empresa de capital aberto, é uma estimativa do valor de mercado dessa empresa, né? Então, de acordo com as expectativas acerca de condições econômicas e monetárias futuras. Então, corresponde ao valor total das ações, né, negociáveis da empresa. Então, considerando-se a cotação dessas ações no mercado. Então, nós temos o número 1, né? Então, esse valor é obtido mediante a multiplicação do preço unitário das ações da empresa, né, no mercado pelo número de ações em circulação. A capitalização do mercado pode ser usada como um proxy, né, para a opinião do público, né, acerca do valor da empresa. Então, a lista, pessoal, completa das maiores capitalizações, segundo o Thomson, é a seguinte, né? Nós temos a Petrobras, né, com 72,8 bilhões, né, até 2010 aí, né? Nippon, Telégrafos e Telefonia, 36,8 bilhões, né, no Japão, em 87. Royal Bank, né, 24,4 bilhões nos Estados Unidos. Lloyds, né, em 22,5 bilhões também. Nippon Telégrafo e Telefonia, 22,4 bilhões no Japão, né, em 88. Banco Agrícola da China, 22,1 bilhões. Banco Industrial e Comércio da China, 22 bilhões. Visa, 19,7 bilhões nos Estados Unidos. HSBC, 19,4 bilhões no Reino Unido. E Fortis, 19,3 bilhões, né, na Bélgica, né? Então, aqui é uma relação, né, uns fatores aí em questão de títulos de capitalização. Então, capitalização de mercado, capitalização bolsista de uma empresa de capital aberto, né, uma estimativa do valor do mercado dessa empresa, ou seja, qual é a estimativa do valor, ou seja, qual é o valor da empresa. Então, a gente viu aí no sexto período que quando a empresa realmente ganha valor de mercado, é isso aí que acontece, né? As capitalizações, né? Ela ganha valor de mercado, é aonde começa a surgir realmente ações, né? Pessoas querendo investir nas empresas, né? Então, a empresa cada vez mais vai crescendo, né? Então, quanto ao índice TC de uma empresa fica muito elevado, qual é a razão dos investidores e quais suas atitudes perante a ação dessas empresas? Então, o estudo de reações, pessoal, permite identificar se fatores comportamentais dos investidores podem influenciar, né? Então, de modo irracional, os preços dos ativos financeiros, né, tendo em vista aí toda essa crescente importância das técnicas de finanças comportamentais, né? Então, essa questão aí, esse artigo, né, busca realmente apresentar resultados da própria aplicação de uma metodologia para identificar oportunidades de ganhos, né? Através da própria exploração de estratégias contrárias e de momentos. Apesar das diferenças, né, entre excessos de retornos entre carteiras, né, perdedoras, né, e vencedores apontarem para uma subreação, como a gente pode chamar, de curto e médio prazo, ou seja, intercalada por um período breve de sobrereação. Então, a maioria dos resultados não é estatisticamente significante, né? Então, para o caso de retornos calculados sem ajuste pelo risco, observa-se que cerca de 16 semanas após a formação da estratégia de momento, os ganhos são relevantes. Porém, quando se ajusta os retornos pelo nível de risco, nenhum resultado permite rejeitar a hipótese de diferença, né, nula entre excesso de retorno acumulados, ou seja, de carteiras perdedoras e vencedoras. Então, dessa forma, o estudo, né, proporciona aí evidenciar, né, de que esses aspectos comportamentais têm uma influência marginal, né, sobre os preços aí das ações do mercado brasileiro. Então, nesse contexto, a gente pode sugerir que o excesso de confiança, o conservadorismo exagerado, né, outros vieses de julgamento dos investidores não chegam a limitar consideravelmente a eficiência do mercado, né, e os seus ajustes através do processo de arbitragem.
Obviamente, considerando as restrições, né, desses estudos, no que diz respeito aí à pequena amostra de ações, né, ao horizonte do tempo reduzindo e a limitações do próprio número de observações de retorno, é importante, né, que diversas outras investigações sejam realizadas, ou seja, para um melhor entendimento de possível direcionadores dos preços das ações, assim, né, o desenvolvimento desses novos modelos e técnicas de finanças comportamentais pode motivar, né, outros estudos, né, sobre esses aspectos aí psicológicos que podem afetar aí todo esse mercado. Então, defina a empresa alavancada e uma empresa alavancada, né? Foi o que eu já disse antes, né, que uma empresa realmente alavancada é uma empresa que está trabalhando com capital de terceiros, seja total, seja uma certa porcentagem. E não alavancada é quando a empresa realmente não trabalha com capital de terceiro. Então, em finanças, a alavancagem é um termo genérico, né? Que designa qualquer técnica utilizada para multiplicar a rentabilidade. Né? Então, primeiro, nós temos aí, através do endividamento, resulta, portanto, da participação de recursos de terceiros na própria estrutura de capital da empresa. Né? A organização se utiliza de ativos ou de recursos externos, né? Tomando aí a um custo, né? Que a gente chama de taxas de juros, né? Fixo, visando aumentar o lucro dos seus acionistas. Formas comuns de conseguir alavancagem são tomar empréstimos, comprar ativos fixos e usar derivativos. Exemplos: nós temos uma sociedade anônima, pode alavancar seu patrimônio líquido, né, tomando dinheiro emprestado. Quanto mais ela toma empréstimo, menos capital próprio ela precisa. Assim, a empresa apresentará uma relação lucro ou perda, né? Capital proporcionalmente maior, porque a base será menor, né? Ou seja, uma empresa pode alavancar suas receitas comprando ativos fixos, né? Ou seja, isso faz, né, faz aumentar, né? Aliás, faz aumentar a relação entre custo fixo e custos variáveis, né, da empresa. E a variação das receitas resultará de maior variação nas receitas operacionais. Então, isso é nas receitas decorrentes da atividade principal da empresa, né? Então, frequentemente, né, Hedge, né, frequentemente, né, ele diz que a alavancagem alavanca os seus ativos usando derivativos, ou seja, um fundo pode obter ganhos ou perdas sobre um valor, de exemplo, de 20 milhões de óleo cru, por exemplo, depositando apenas 1 milhão como garantia. Ou seja, há duas categorias distintas de alavancagem. Nós temos a alavancagem operacional, né, que tem como ponto de partida aí todo esse aumento das vendas. Em contrapartida ao custo fixo, é determinada aí pela própria relação existente, né, entre as receitas operacionais e o lucro antes dos juros, imposto de renda, que a gente chama de LAGI, que são conceitos que se confundem, né, como de lucro operacional. Nós temos a alavancagem financeira, que a base dela é o aumento do lucro líquido, né, em contraponto às despesas financeiras, como juros, comissões e outras despesas bancárias, é a própria capacidade, né, da empresa de elevar o lucro líquido aí, né, por cotas, né? Então, ou por ações, né, fazendo uso de quê? De recursos de empréstimos a juros constantes, né? Ou seja, corresponde à relação entre passivo, né, e recursos próprios, ou seja, a alavancagem financeira ela também pode ser entendida como efeito produzido pelo capital de terceiro sobre o patrimônio líquido, ou seja, sobre o capital próprio da empresa. Né? Então, a gente, antes do Plano Real, na época da inflação muito alta, né, uma grande rede de supermercado francesa utilizava, né, o seguinte recurso: como era uma das maiores redes em seu ramo, possuía muitos fornecedores, né? Possuía muitos fornecedores, né, que pudessem realmente dar as melhores condições aí, né? Questão 12. O que acontece com as flutuações do LPA de uma empresa alavancada? Como isso é visto pelos investidores que avaliam os méritos das ações com o propósito de nelas investir.
Então, nada mais, nada menos é que ela aumente também mais voláteis, né? E os investidores veem o altíssimo risco de investimentos das ações, ou seja, né? Então, essa flutuação dessas ações, né, que é o LPA, né, elas são voláteis. Então, se eu tenho uma flutuação de uma ação, os próprios investidores eles vão ver o altíssimo risco. Ou seja, se você tem, que a gente sabe que todo investimento em ações gera risco, né? Gera risco. E se eu estou realmente investindo em uma determinada empresa, e essa empresa tem suas ações que flutuam demais, tanto para em níveis mais altos e níveis mais baixos, então eu, como investidor, né, eu vou ver que investir em determinadas situações dentro de uma empresa X, né, eu posso ter, aliás, eu posso estar correndo alto risco de investimento aí dessas ações. Mas a gente sabe, né, que o retorno, o ganho de capital, ele é proporcional ao risco que nós temos de investimento. Então, quanto maior é o risco, mais o retorno também vai ser maior. Né? A terceira questão, pedi aí para, aliás, a questão 13, né? Pede para a gente fazer aí uma síntese da própria estrutura de capital, né? Então, a estrutura realmente de capital, né, refere-se ao que? Ao relacionamento entre capital de terceiro e capital próprio, né? Ou seja, quanto mais dívidas a empresa, né, tem em relação aí, né, ao seu patrimônio líquido, maior a sua alavancagem financeira. Então, a própria alavancagem financeira pode ser benéfica até certo ponto, porém, né, dívida em excesso pode significar incapacidade, né? Incapacidade de a empresa cumprir seus encargos financeiros, né? Então, por outro lado, ações ordinárias em excesso podem conduzir, né, algumas vezes, né, significar aí, né, perda de controle de votos, né, e um maior custo de capital. Ou seja, então a meta de um diretor financeiro é conseguir proporcionar, aliás, de conseguir a proporção correta de capitais, né? Então, uma síntese, bem resumidamente, né, é que a estrutura de capital, que é a estrutura de capital, refere-se ao relacionamento entre capital de terceiros e capital próprio. Pronto. Né? Ou seja, o que um administrador deve fazer para desenvolver uma estrutura de capital que produza os melhores resultados, né? Que produza os melhores resultados. Então, a gente sabe aí, em relação aí a esta situação, né, que os gerentes financeiros continuam tentando desenvolver estratégias financeiras, né, que possa produzir aí uma estrutura de capital, que por meio da alavancagem financeira produza resultados ótimos, ou seja, a vantagem da própria alavancagem financeira desaparece em sua empresa, sobrecarregam com dívidas em sua estrutura de capital, ou seja, dívidas em demasia aumentam o risco e eleva o perigo de potência de inadimplência, né? Ou seja, financiar-se, né, com um capital próprio também não é uma boa política a adotar, pois impede a empresa de tirar vantagens da alavancagem financeira. E o custo médio ponderado, né, que a gente chama aí, torna-se desnecessário, né? Então, a meta principal dos gestores financeiros, então, é estabelecer uma combinação de fontes de capital que mantém o custo de financiamento, né, o mais baixo possível. Então, ou seja, ajuste a manutenção de uma política de dividendos estável e o próprio registro de bons lucros e maximiza a riqueza dos acionistas, né? Então, a gente pode realmente dizer aqui que um administrador, deixa eu estar em vermelho, né? Que a meta principal né,
dos administradores, né? Então, estabelecer, né, uma combinação de fontes, né, de capital, combinações de fonte de capital que mantenha o custo de financiamento, né, o mais baixo possível, né, o mais baixo possível, né? Então, ajude a manutenção, né, né, de uma política de dividendos, né, uma política de dividendos estável, né, política de dividendos estável, né, e o registro, né, de bons lucros, né, o PEGINS, né, mas é de bons lucros, né, e maximize, né, a riqueza, né, maximize a riqueza dos acionistas, ok? Então, a aula de hoje, né, foi isso aí, foi a gente dar esse reforço maior em relação à estrutura de capital, né, e a parte de Modigliani, né, de M, né, que é essa parte da estrutura ótima de capital. Na próxima aula, a gente vai se aprofundar mais um pouco em relação às proporções, aliás, as proposições, né, que são essas aqui, nas proposições 1 e a proposição 2, né? Que quando afirma aí que o valor do mercado de uma empresa não depende de mudanças, né, da sua dívida, e quando aí, o custo de capital próprio ele aumenta quando a dívida aumenta. Então, a gente vai estudar, né, separadamente aí essas situações em relação, né, a esses tipos de empresa, ok, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aí pelo WhatsApp, que eu estou respondendo assim que visualizar aí a mensagem. Viu? Então, uma boa noite aí para todos.